Pecado da apostasia. Não pratique isso. Isso vai te levar para o inferno. A apostasia é uma palavra que carrega um peso profundo e assustador no contexto bíblico. Ela significa a rejeição consciente e deliberada da fé em Deus após tê-la conhecido e experimentado. Esse pecado muitas vezes é visto como um dos mais graves nas Escrituras, pois envolve uma decisão de abandonar a fé e virar as costas para o que é sagrado, levando a pessoa a um estado espiritual de grande perigo. O que é apostasia? Apostasia é um termo que se refere à renúncia da fé, uma rebelião contra Deus. Não se trata de um erro cometido por ignorância ou fraqueza momentânea. A apostasia ocorre quando alguém que já conheceu a verdade, já participou das bênçãos da fé cristã, escolhe se afastar, negar essa fé e seguir outro caminho. Na Bíblia, vemos repetidamente advertências contra a apostasia. O autor de Hebreus, por exemplo, adverte os crentes a não se desviarem do caminho que leva à vida eterna, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Hebreus 6:4-6. Significado da palavra apostasia no grego e hebraico. A palavra apostasia vem do grego apostasia, que significa afastamento, abandono ou rebelião. Este termo era usado para descrever uma deserção deliberada de uma posição ou crença. Na Bíblia, refere-se a uma deserção espiritual, onde uma pessoa voluntariamente escolhe se afastar da fé cristã. No hebraico, o conceito relacionado de apostasia é frequentemente expresso pela palavra meshuvah, que significa retrocesso, rebeldia ou apostasia. Essa palavra aparece no livro de Jeremias 3:6-14, para descrever a infidelidade de Israel, que constantemente voltava às práticas pagãs, mesmo depois de ter conhecido a verdadeira adoração a Deus. Exemplo de pecado de apostasia na Bíblia. Um dos exemplos mais notáveis de apostasia na Bíblia é o de Judas Iscariotes. Judas foi um dos 12 apóstolos que andou com Jesus, testemunhou milagres e ouviu a verdade diretamente da boca do Senhor. No entanto, ele escolheu trair Jesus por 30 moedas de prata. Sua traição foi uma forma de apostasia, pois apesar de ter conhecido a verdade, ele rejeitou e se voltou contra o próprio Filho de Deus. Outro exemplo pode ser encontrado na história do povo de Israel, que após ter sido libertado do Egito por Deus, repetidamente se afastava para adorar falsos deuses, como o bezerro de ouro, Êxodo 32. Mesmo depois de experimentar milagres, como a abertura do Mar Vermelho, Israel escolheu abandonar a fé no verdadeiro Deus em várias ocasiões, o que trouxe graves consequências para a nação. Apostasia, um caminho para o inferno. A apostasia é uma escolha perigosa, pois leva à separação definitiva de Deus. As Escrituras são claras ao mostrar que aqueles que escolhem abandonar a fé e se rebelar contra o Senhor, mesmo após conhecerem sua verdade, enfrentam o julgamento divino. Em Hebreus 10:26-27, lemos: se pecarmos deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma terrível expectativa de juízo e de fogo vingador que há de devorar os adversários. Portanto, o pecado da apostasia é um caminho que leva à destruição. Quem o pratica está rejeitando a única fonte de salvação e condenando sua própria alma ao inferno. Conclusão: a apostasia é um pecado sério, que envolve a rejeição consciente de Deus após ter conhecido a verdade. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, vemos exemplos de pessoas que se afastaram de Deus e as terríveis consequências que isso trouxe para suas vidas. Que essa reflexão sirva como um alerta. Não devemos nos afastar da fé em Cristo. Permanecer firmes na fé é a única forma de evitar o trágico destino que a apostasia nos reserva.